Neste momento, os ministros já estão entrando no plenário do Supremo Tribunal Federal. A sessão presidida pelo ministro Dias Toffoli, já presidente do Supremo Tribunal Federal, que já está a postos para o início da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Claro, também a presença obrigatória do representante do Ministério Público, no caso, a representante, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e os demais ministros. Temos exatamente a expectativa, hoje o voto do ministro Edson Fachin, se possível, dependendo da hora, talvez já o início dos votos dos demais ministros. Vamos acompanhar tudo ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta esta sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 20 de fevereiro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Vice-procurador-geral da República, Dr. Luciano Maris Maia. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Há dois feitos em listas que houve inscrição de advogados para falar e, em razão da continuidade do julgamento, essas listas não serão chamadas. Então, para comunicar desde logo os senhores advogados de que esses feitos não serão apregoados na data de hoje, comunico que a lista número 8 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes na ação direta de inconstitucionalidade 4.606 e a lista número 1 de relatoria do ministro Luiz Fux, ação direta de inconstitucionalidade 5.182, não serão apregoadas na data de hoje, ficando liberados os senhores advogados. Para a continuidade de julgamentos, apregou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26 de relatoria do ministro Celso de Mello, sendo requerente o Partido Popular Socialista. Consigno que, após o voto do ministro Celso de Mello, que conhecia, em parte, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para, nessa extensão, julgá-la procedente, na forma do voto proferido, o julgamento foi suspenso para continuidade na data de hoje. Em conjunto, iniciaremos agora o voto do ministro Edson Fachin, que é o relator do mandato de injunção 4.733, sendo impetrante aqui a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, a BGLT. E aqui já houve as sustentações orais e, após o voto na ADO de relatoria do ministro Celso de Mello, daremos continuidade com o voto do ministro Luiz Edson Fachin no mandado de injunção. Desde logo, Vossa Excelência já pode se pronunciar também em relação à ADO, na medida em que o julgamento é em conjunto. Depois eu colherei o voto do ministro Celso de Mello, relator da ADO, no mandado de injunção de Vossa Relatoria, e daremos em seguida a ordem pela forma regimental. Ministro Luiz Edson Fachin, para o seu voto no mandado de injunção. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares. Cumprimento também os ilustres advogados e advogadas presentes, a senhora Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge. Eu principio, senhor presidente, com um genuíno manifesto da razão e também do coração por enaltecer o voto monumental e extraordinário que nosso decano, eminente ministro Celso de Mello, proferiu na ação direta de inconstitucionalidade por omissão de número 26. Sua Excelência trouxe a este colegiado um aporte que certamente se inscreverá na história dos anais desse Supremo Tribunal Federal pela densidade do substancioso voto que traz à colação num tema que efetivamente merece essa atenção, esse zelo e cuidado. Senhor ministro Celso de Mello, receba nossos sinceros e genuínos cumprimentos. Também cumprimento, senhor presidente, a
expressiva, sensível e também merecedor de enaltecimento, sustentação oral, que a Procuradoria-Geral da República aportou neste colegiado. Senhora Procuradora-Geral da República, e faço em nome de Vossa Excelência, evidenciando o papel extraordinário do Ministério Público, também na defesa dos interesses e direitos que dizem respeito a o que transcende não apenas a atividade da persecução criminal, mas alcança os direitos mais sensíveis da humanidade. Cumprimento as sustentações orais que foram levadas a efeito nesta tribuna. E, em segundo lugar, apenas para explicitar, senhor presidente, eu sou o relator do mandado de injunção, esse que Vossa Excelência vem de apregoar, 4733. E é sobre ele que vou me dedicar e, em seguida, me manifestarei já na DO 26 da relatoria do eminente ministro Celso de Mello. Este voto que trago à colação, senhor presidente, foi objeto de distribuição prévia a vossas excelências, eis que as razões aqui declinadas já derivam de um conjunto de percepções sobre esta matéria e outras conexas que me permitiram fazer chegar às mãos de vossas excelências a proposta que trago de reflexão sobre o tema. E neles, senhor presidente, principio dizendo que preliminarmente assento a plena cognoscibilidade do mandado de injunção. Entendo que a associação impetrante detém legitimidade para tanto. Também entendo que a omissão imputada do Parlamento se verifica e também compreendo que há direito subjetivo à legislação reclamada, que são requisitos que, segundo a jurisprudência desta Corte e o texto expresso da Constituição, autorizam o conhecimento para fins de apreciação quanto ao mérito deste mandado de injunção. No que diz respeito à legitimidade, a associação proponente, portanto, a associação de 14 de maio de 2004, veio a impetrar o mandado de injunção, tendo preenchido o requisito previsto no inciso 3º do artigo 12 da Lei 13.300, de 2016, parâmetro que deve ser utilizado como guia de interpretação, eis que o mandado de injunção foi aforado anteriormente, ou seja, em 10 de maio de 2012. E os objetivos sociais da impetrante estão alinhados ao pedido formulado e, portanto, a pretensão deduzida é coerente com o seu estatuto social, eis que expressa a finalidade, e cito agora entre aspas, de ser um instrumento de expressão da luta pela conquista dos direitos humanos plenos das pessoas, independentemente de sua orientação afetiva ou sexual, fecho aspas. Ao lado da legitimidade, a omissão apontada concerne a atribuição do Congresso Nacional, nos termos do inciso 1º do artigo 22 da Constituição da República Federativa do Brasil, razão pela qual é no âmbito desse Supremo Federal que tem mesmo o lugar legítimo, regular e adequado esta impetração nos termos do inciso 1º, a linha Q, artigo 102 da Constituição da República. No que tange ao objeto da impetração, me permito ressaltar, e aqui de modo diverso do que consignou a Advocacia Geral da União em sua manifestação, me permito ressaltar a existência inequívoca de um direito subjetivo à legislação. E, como se sabe, a jurisprudência deste tribunal tem advertido que o cabimento do mandado de injunção ocorre quando
simultaneamente à previsão do direito à legislação no próprio texto constitucional, houver a imposição do dever estatal de legislar. É a lição que capto em voto da lavra do eminente ministro Celso de Mello no julgamento do mandado de injunção 642, julgamento esse cujo resultado restou publicado em 14 de agosto de 2011. Disse Sua Excelência: como se sabe, o writ injuncional tem por função processual específica viabilizar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas diretamente outorgados pela própria Constituição da República, em ordem a impedir que a inércia do legislador comum frustre a eficácia de situações subjetivas de vantagem reconhecidas pelo texto constitucional. Na verdade, o mandado de injunção busca, afirmou nosso decano, busca neutralizar as consequências lesivas decorrentes da ausência de regulamentação normativa de preceitos constitucionais revestidos de eficácia limitada, cuja incidência necessária ao exercício efetivo de determinados direitos neles diretamente fundados depende essencialmente da intervenção concretizadora do legislador. E concluiu: é preciso ter presente, pois, que o direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado quando existir também, simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional, a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa, portanto, que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao poder público, consoante adverte o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, e Sua Excelência faz referência ao mandado de injunção 633. E ainda colho daquele pronunciamento: desse modo, e para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição do dever de legislar de um lado e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Eventuais lacunas normativas ou imperfeições de conteúdo material constante de textos meramente legais ou de normas inscritas em tratados internacionais não se revelam comutáveis, nem suscetíveis de correção por via injuncional, eis que, como já enfatizado, o mandado de injunção somente tem pertinência quando destinado a suprir omissões estatais na regulamentação de cláusulas exclusivamente fundadas na própria Constituição da República, disse Sua Excelência, e aqui fecho aspas. E é o caso, em meu modo de ver. É possível, no caso, reconhecer e depreender tanto o direito à legislação quanto o dever estatal de legislar, à luz do que expressamente está na Constituição da República, inciso 41º do artigo 5º, segundo o qual, e leio, me permitindo fazê-lo, embora quizás por excesso, mas creio relevante, e diz o texto expresso da Constituição aqui já enfatizado: a lei punirá
qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Vejo então, senhor presidente, que a causa de pedir neste mandado de injunção 4733 tem, portanto, assento na própria Constituição e numa previsão constitucional expressa, sustentando-se que o direito não alcançaria a pretensão arguida se a matéria não ultrapassasse essa seara preliminar. Sobre esse ponto, colho a lição de uma obra específica sobre a matéria, denominado o processo do mandado de injunção, no qual o autor João Francisco da Fonseca, à página 114, assim registrou: como não há no mandado de injunção espaço para a demanda do réu ou de terceiro interveniente, o objeto do processo consiste exclusivamente no pedido formulado pelo impetrante. É nele que reside a pretensão ao reconhecimento e à consequente realização do direito subjetivo constitucional, cujo exercício restou inviabilizado por falta de norma regulamentadora, assentou o doutor João Francisco da Fonseca nesta obra que menciono. Ainda no tocante a esta dimensão preambular, assento, quanto ao cabimento do mandado de injunção, que o trâmite de projetos de lei que visem solver a omissão apontada não obsta o conhecimento do mandado de injunção. É a jurisprudência desse tribunal no sentido de que o fato de tramitarem projetos de lei no Congresso Nacional sobre a matéria não afasta o reconhecimento da omissão inconstitucional. Aliás, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3682, aqui já mencionada, da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, em julgamento nesse tribunal pleno, resultado de apreciação publicada em 5 de setembro de 2007, que se assentou: apesar de existirem no Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados visando a regulamentação do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição, é possível constatar a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei complementar em referência de Sua Excelência. Isto porque, e ainda de acordo com as razões que acolho desse precedente, e cito novamente, entre aspas, o voto da lavra do ministro Gilmar Mendes, as peculiaridades da atividade parlamentar que afetam inexoravelmente o processo legislativo não justificam uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa das casas legislativas. Conduta essa, de Sua Excelência, que pode pôr em risco a própria ordem constitucional, fecho aspas. E entendo que é precisamente o caso dos autos. As informações trazidas pelos amici curiae e pela própria impetrante dão conta de violações de seus direitos, não obstante a previsão constitucional que lhes garante efetiva proteção desde o texto original de 1988. A imputação da mora legislativa é ainda mais grave caso se tenha em conta as notícias recorrentes de violação dos direitos e espelhadas no relatório de violência contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersex nas Américas, à luz do que assentou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e cito os dados que constam do voto e que também já foram referidos pelo eminente ministro Celso de Mello. Do mesmo relatório,
Consta ainda advertência aos Estados americanos contra a disseminação de discursos de ódios feitos, inclusive, por autoridades públicas. E aqui faço menção do documento de 12 de novembro de 2015, em tradução livre, que apresento neste voto. Ainda mais preocupante, as pessoas que defendem os direitos também estão sob riscos e ainda maiores. Segundo o relatório da Comissão Interamericana, o Brasil apresenta dados alarmantes. E aqui menciono, nesse mesmo documento de 12 de novembro de 2015, agora já a página 343, aonde se refere a diversas situações concretas, como de Gabriel Henrique Furquim, Iranilson Nunes da Silva e, dentre outros, inclusive ameaças feitas a Marinalva de Santana Ribeiro, defensores desses direitos humanos e também que se postam na defesa e na proteção contra tentativas de violência. Não fossem os dados da realidade e não fosse o preconceito a que esta população está submetida, é preciso observar que um contexto em que ainda perseveram desigualdades sociais e raciais, a exclusão dessa comunidade reforça uma perversa dinâmica de invisibilidade, somada e agravada a isso, a circunstância de que também a elas estão submetidas à exclusão social e à dinâmica da invisibilidade, pessoas pobres e também pessoas negras que estão sujeitas a essa dupla forma de exclusão, a exclusão social e a dinâmica da invisibilidade. Cito também elementos que são trazidos no relevantíssimo relatório feito pela Comissão Interamericana, que diz respeito precisamente a ser o Brasil um país com alta população de origem afrodescendente, e os afrodescendentes são e estão especialmente vulneráveis à violência baseada no preconceito contra orientações sexuais não normativas e contra a identidade de gênero. Esse quadro de violações sistemáticas também é reconhecido pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. No relatório produzido pelo Relator Especial para a Proteção contra a Violência e a Discriminação baseada na orientação sexual e na identidade de gênero, traduzo aqui o que disse o relator Victor Madriga Borlós, quando afirmou que as pessoas que são vítimas desses crimes detalhados no presente relatório sofrem em todas as partes do mundo, mesmo na família e em comunidades de todos os lugares. Por isso, a negação de seus direitos viola a dignidade das vítimas e é ofensiva à consciência global. Por isso, senhor presidente, com base nessas considerações, conheço da ação do mandado de injunção e, vencido esta etapa, examino o mérito, assentando desde logo que entendo procedente integralmente o presente mandado de injunção, pois o direito constante do inciso 41º do artigo 5º da Constituição efetivamente contém um mandado de criminalização contra a discriminação homofóbica e transfóbica, ordem que, ante a mora do Congresso Nacional, comporta até que seja suprida a comatação por esse Supremo Tribunal Federal por meio de interpretação conforme da legislação de combate à discriminação. O dispositivo, e é fundamental que se releia, porque está expressamente no dispositivo invocado o seguinte,
artigo 5º, inciso 41º da Constituição. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. À luz desse dispositivo, entendo ser atentatório ao Estado democrático de direito qualquer tipo de discriminação, inclusive a que se fundamenta na orientação sexual das pessoas ou na sua identidade de gênero. A identidade de gênero assentou minudente análise da Corte Interamericana de Direitos Humanos na opinião consultiva 24/2017 sobre identidade de gênero, igualdade e não discriminação. Assentou a Corte que a identidade de gênero é a vivência interna individual do gênero tal como cada pessoa o sente, o qual pode ou não corresponder com o sexo designado no momento do nascimento, incluindo a vivência pessoal e outras expressões de gênero. A identidade é um conceito amplo que cria espaço para a auto-identificação e, portanto, tomam os aspectos da identidade muitas formas. Na mesma opinião consultiva, a Corte Interamericana também se manifestou sobre a orientação sexual em trecho já trazido à colação neste julgamento por Sua Excelência, o ministro Celso de Mello. Este Supremo Tribunal Federal, sobre esta matéria, em 30 de outubro de 2011, na ação direta de inconstitucionalidade 4277, afirmou que o sexo das pessoas não se presta como fator de desigualação jurídica e que o uso concreto da sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. E ainda em outro precedente, o que citei da relatoria do ministro Aires Brito, ação direta de constitucionalidade 4277, e em outro precedente, que cito agora, ação de descumprimento de preceito fundamental 291 da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, julgamento publicado em 10 de maio de 2016. Este tribunal também assentou, reconhecendo, portanto, a plena liberdade que integra o marco normativo da Constituição Federal, que o direito à liberdade de orientação sexual condiz com a liberdade existencial do próprio indivíduo. Mais recentemente, em precedente para o qual fui designado relator, assentou este tribunal que o direito à igualdade, sem discriminações, abrange a identidade e a expressão de gênero, e que a identidade de gênero é a manifestação da personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la e nunca de constituí-la, é o que assentamos na ação direta de constitucionalidade 4275. Portanto, o que esta Corte tem assentado, senhor presidente, que é o direito de cada um de nós ser o que somos, está na exata medida do outro, que nos é diferente ser o que é. Por isso, no âmbito internacional, a orientação é na mesma direção. O Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos reconheceu, no caso Tunen versus Austrália, está na comunicação 488 de 1992, sobre a compreensão que se faz da referência a sexo constante no parágrafo 1º e do artigo 2º e o artigo 26 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Foi a partir dessa decisão no âmbito internacional que o reconhecimento se deu, no sentido de que atentar contra a identidade de gênero e o direito à expressão livre da orientação sexual é discriminação atentatória, e isto consta de uma série de decisões e precedentes internacionais, como o comentário geral número 20 do Comitê de Direitos Econômicos e Sociais, que aqui reproduzo. Também trato, senhor presidente, e já foi mencionado pelo eminente ministro relator da DO 26,
os princípios de Yogyakarta, que podem e devem ser utilizados como fontes para acolher definições que iluminam o debate sobre esta matéria. Também aqui cito e examino, senhor presidente, a opinião consultiva 24 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é, a rigor, uma decisão na qual consta a manifestação, em meu modo de ver, sensível e adequada, que toda pessoa tem o direito de ser reconhecida como única e distinta das demais. E ali se afirmou: consolidar a individualidade da pessoa frente ao Estado e frente à sociedade implica possuir a legítima autoridade para definir a exteriorização de suas convicções mais íntimas. A matéria não passou despercebida e nem desapercebida da Assembleia Geral das Nações Unidas, que reconheceu que essa formulação da Corte Interamericana é representativa dos direitos assegurados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sendo, portanto, atentatório ao direito à igual dignidade, a discriminação aqui em pauta é incompatível com o Estado de Direito e reclama, por expressa incidência de nossa Constituição, inciso 41º do artigo 5º, a punição da lei. A questão que se apresenta neste mandado de injunção, para além desse reconhecimento de ser atentatório aos direitos fundamentais, a discriminação em pauta, é saber se há nesse inciso 41º do artigo 5º da Constituição um mandado específico de criminalização. Entendo que a resposta é afirmativa. Nada obstante sejam raros os precedentes que examinaram o conteúdo desse dispositivo, há na jurisprudência deste tribunal e na jurisprudência de organizações ou nas manifestações das organizações internacionais de direitos humanos um nítido mandado de criminalização. Da jurisprudência do Supremo, emerge a orientação segundo a qual alguns bens jurídicos estão a merecer proteção penal do Estado. Daí advém, como sabemos, a legitimidade do direito penal que se assenta na Constituição. Não é a resposta penal a resposta primeira a ser dada prima facie, mas é também a resposta a ser dada quando legitimada pela própria Constituição, e é o caso. Há precedentes, embora poucos, mas que examinaram diretamente o conteúdo desse inciso 41º. É digno de nota, e já o fez o ministro Celso de Mello, e me permito ressaltar, o julgamento na ação direta em constitucionalidade 4424, sob a relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, no qual o plenário desse tribunal deu interpretação conforme a Constituição para que não fossem aplicados à lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher os dispositivos da Lei dos Juizados Especiais. O pedido fora veiculado com base no mesmo inciso 41º do artigo 5º de nossa Constituição. E ao dar a interpretação conforme, apenas com um voto em sentido contrário, o voto proferido pelo eminente ministro relator, com a companhia majoritária desta Corte, assentou, e me permito ler, abrindo aspas, eis um caso a exigir que se parta do princípio da realidade, do que ocorre no dia a dia quanto à violência doméstica, mais precisamente a violência praticada contra a mulher. Os dados estatísticos são alarmantes. Na maioria dos casos em que perpetrada a lesão corporal de natureza leve, a mulher agredida a um só tempo, física e moralmente, acaba, talvez ante óptica assentada na esperança, por afastar a representação formalizada, isso quando munida de coragem a implementá-la. E
Continua Sua Excelência naquela hipótese que estou citando, quantum satis ao caso presente. No caso presente, ou seja, naquele caso, disse o eminente ministro relator, não bastasse a situação de notória desigualdade considerada a mulher, aspecto suficiente a legitimar o necessário tratamento normativo desigual, tem-se como base para assim se proceder a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º, o direito fundamental de igualdade, artigo 5º, inciso 1º, e a previsão pedagógica, segundo a qual a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, artigo 5º, inciso 41º. A lei ordinária protetiva, acrescentou Sua Excelência, está em fina sintonia com a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, no que revela a exigência de os Estados adotarem medidas especiais destinadas a acelerar o processo de construção de um ambiente onde haja real igualdade entre os gêneros. Fecho aspas. Como se depreende da leitura dessas razões acolhidas pelo eminente ministro relator, a proteção de direitos fundamentais pode também implicar a compreensão e a interpretação de tipos penais. Foi precisamente o que assentou a segunda turma deste tribunal, no habeas corpus 104.410, relator, eminente ministro Gilmar Mendes, ao reconhecer que a Constituição de 1978 contém significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas que antes determinam a criminalização de condutas. E aqui cito o respectivo julgamento de 6 de março de 2012. E na linha dessa compreensão, o princípio da proporcionalidade na modalidade de proibição de proteção insuficiente é o fundamento pelo qual essa Corte tem reconhecido que o direito penal pode ser um instrumento adequado para a proteção de bens jurídicos quando expressamente indicados pelo texto constitucional. Além desses precedentes, a orientação que colhemos da literatura jurídica não aparta a dimensão doutrinária da jurisprudência. Na obra Mandados Expressos de Criminalização e a Proteção de Direitos Fundamentais na Constituição Brasileira de 1988, o Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves defende que nossa Constituição de 88 traz como peculiaridade a quantidade de ordens de criminalização que lançou à espera do adimplemento pelo legislador ordinário. Elas não podem ser ignoradas, nem a omissão em cumpri-las pode ser justificada por orientações de política criminal. É o trecho, dentre outros, que aqui menciono, que cito do referido autor. Portanto, não apenas a Constituição prevê e contém mecanismo de proteção proporcional, mas também tratados internacionais de que a República Brasileira é parte e contém lições acolhidas pela literatura jurídica brasileira. A interpretação dos comandos das leis internas e desses tratados complementam, portanto, o sentido do texto constitucional. Assim, a leitura do disposto no inciso 41º do artigo 5º deve ser feita por força da previsão expressa também na Constituição, refiro-me à cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Brasileira, de modo consentâneo com o que estabelece a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, e cito por inteiro este artigo 4º, que prevê
que os Estados partes, e o Brasil é parte, e sendo parte, vinculou-se, e estando vinculado, esta convenção, portanto, é lei também no Brasil. Logo, os Estados partes e, portanto, o Brasil, condenam toda a propaganda e todas as organizações que se inspirem em ideais ou teorias baseadas na superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou de uma certa origem étnica, ou que pretendam justificar ou encorajar qualquer forma de ódio e discriminação raciais, e comprometem seus Estados-partes a adotar imediatamente medidas positivas a eliminar qualquer incitação a uma tal discriminação ou quaisquer atos de discriminação com este objetivo, tendo em vista os princípios formulados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e os direitos expressamente enunciados no artigo 5º da presente Convenção inter alia. Entre outros, mencionam: declarar como delitos puníveis por lei qualquer difusão de ideias baseadas na superioridade ou ódio raciais, qualquer incitamento à discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência ou provocação a tais atos, dirigidos contra qualquer raça ou qualquer grupo de pessoas de outra cor ou de outra origem étnica, como também qualquer assistência prestada a atividades racistas, inclusive seu financiamento. Não permitir às autoridades públicas nem às instituições públicas nacionais ou locais o incitamento ou o encorajamento à discriminação racial é a citação que faço. A partir desse texto, o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, organização internacional criada por aquela convenção, advertiu em diversos casos, estou citando aqui um caso julgado em 2004, Mohamed Ghali versus Dinamarca, aonde este comitê assentou: não é suficiente para os propósitos do artigo 4º da Convenção meramente declarar atos de discriminação racial como puníveis no papel. Ao contrário, leis penais e outras previsões legais que proíbam a discriminação racial devem ser efetivamente implementadas pelos tribunais nacionais competentes e por outras instituições estatais. Cito, portanto, em tradução livre, trecho desta decisão. O Comitê de Direitos Humanos, quando do exame do relatório de revisão enviado pela Polônia sobre a matéria, observou em comunicação que fez e que cito por inteiro no voto, que o Estado parte deve assegurar que todas as alegações de ataque e ameaças contra indivíduos em função de sua orientação sexual ou identidade de gênero sejam cuidadosamente investigadas. O Estado parte deve também proibir legalmente a discriminação com base na orientação sexual ou na identidade de gênero. Reformar o Código Penal para definir o discurso de ódio e os crimes de ódio baseados na orientação sexual e na identidade de gênero como fatos puníveis e identificar medidas de conscientização para as forças policiais e para o público mais amplo, cito. Aqui também menciono, senhor presidente, o pronunciamento de 17 de abril de 2011 do Alto Comissariado das Nações Unidas, no relatório cujo número aqui menciono, aonde se recomendou que os Estados devem promover uma legislação antidiscriminatória compreensiva, que inclua discriminação com base na orientação sexual e na identidade de gênero. Essa linha de interpretação ecoa na própria teleologia dos tratados de direitos humanos, como bem observa o professor André de Carvalho Ramos, para quem a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de Viena também fez menção ao mandado de criminalização da discriminação racial, xenofobia e intolerância ao instar todos os governos a
tomarem medidas imediatas e desenvolverem políticas vigorosas no sentido de evitar e combater todas as formas de racismo, xenofobia ou manifestações análogas de intolerância, onde seja necessário, promulgando leis adequadas, adotando medidas penais cabíveis e estabelecendo instituições nacionais para combater fenômenos dessa natureza. É o que escreveu o professor André de Carvalho Ramos em trabalho específico sobre mandados de criminalização no direito internacional dos direitos humanos. Digo ainda, não fossem os valiosos guias de interpretação feitos pelas conferências que mencionei, pelos precedentes desse tribunal, pelos precedentes internacionais, os quais, como reconheceu a Corte Internacional de Justiça, no caso Hamadou Sadio Diallo, devem receber grande peso na interpretação a ser dada, o conteúdo que é expresso em nossa Constituição, o inciso 41º do artigo 5º, que se insere no conjunto de atos para os quais a Constituição prescreveu preceitos finais, mas tem ele, este inciso, a companhia de outros incisos, como o inciso 42º, sobre a imprescritibilidade do crime de racismo, e o 43º, sobre a inafiançabilidade dos chamados crimes hediondos. À luz dos tratados internacionais, dos quais a República Federativa do Brasil é parte, dessume-se, portanto, da leitura do texto da Constituição de 88, um mandado constitucional de criminalização no que pertine a toda e qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, incluindo a de orientação sexual e de identidade de gênero. No que tange ao cumprimento desse dever, cabe agora citar que houve iniciativas, algumas iniciativas do legislador nacional. Em relação à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, foi editada em 5 de janeiro de 1989 a Lei 7.716, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. E por meio da Lei 10.741 de 2003, deu-se nova redação ao parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal para tipificar a injúria consistente na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Em que pese essas inovações legislativas, não foram tipificadas discriminações atentatórias dos direitos e liberdades fundamentais ligados esses direitos ao sexo e orientação sexual. Tal omissão é ainda mais normativamente relevante, especialmente em vista do direito à igualdade, caso se tenha em conta que são distintos os parâmetros de proteção da população idosa ou negra, por exemplo, em relação à comunidade representada pela associação impetrante. Em tais casos, a Constituição Federal assegura aos cidadãos o controle da omissão legislativa, legitimando aqueles que tenham por inviável exercício dos direitos e liberdades constitucionais a impetração do mandado de injunção. Em outras palavras, há, no caso, um mandado constitucional expresso de criminalização e há, especificamente, mora legislativa em regulamentar o tema. O mandado de injunção é, pois, no caso, a garantia que a própria Constituição fornece para a efetividade do direito protegido pelo respectivo mandado de criminalização. E nos termos do artigo 8º da Lei 13.300, o reconhecimento da mora legislativa impõe o deferimento do mandado de injunção, leia o que está na lei, para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora, li, entre aspas, o que está na lei. E quanto a isso, anota o seguinte:
É certo que, desde os julgamentos dos mandados de injunção referentes ao exercício do direito de greve por servidores públicos, este tribunal superou sua antiga jurisprudência para reconhecer ser cabível ao Poder Judiciário atuar nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo. É o que leio do mandado de injunção 670, da relatoria do ministro Maurício Correia, redator para o acordo, ministro Gilmar Mendes. E também se fez expressamente consignar que tal atuação se dá em caso de permanência da mora, quando o risco de omissão puder transmudar-se em omissão jurisdicional. Leio daquele julgamento. A permanência de situação de não regulamentação do direito de greve, era o caso, naquela hipótese, do direito de greve dos servidores públicos civis, contribui para a ampliação da regularidade das instituições de um Estado democrático de direito. Além de o tema envolver uma série de questões estratégicas e orçamentárias diretamente relacionadas aos serviços públicos, ausência de parâmetros jurídicos de controle dos abusos cometidos na deflagração desse tipo específico de movimento grevista tem favorecido que o legítimo exercício de direitos constitucionais seja afastada por uma verdadeira, e aqui está citado entre aspas, lei da selva. Apesar das modificações implementadas pela Emenda Constitucional 19, estou lendo daquele mandado de injunção 670 trechos. Apesar de modificações implementadas pela Emenda Constitucional número 19, quanto à modificação da reserva legal de lei complementar para a de lei ordinária específica, observa-se que o direito de greve dos servidores públicos civis continua sem receber tratamento legislativo minimamente satisfatório para garantir o exercício dessa prerrogativa em consonância com os imperativos constitucionais. Tendo em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do direito de greve a todos os trabalhadores, o STF não pode se abster de reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo. E assentou o eminente ministro redator para acordo. Na experiência do direito comparado, em especial na Alemanha e na Itália, admite-se que o Poder Judiciário adote medidas normativas como alternativa legítima de superação de omissões inconstitucionais, sem que a proteção judicial efetiva de direitos fundamentais se configure como ofensa ao modelo de separação de poderes. Fecho as aspas dessa citação. E digo, nesta linha, que esta orientação foi acolhida pela Lei 13.300, a qual previu, no inciso 2º do artigo 8º, que caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado, caberia ao Judiciário estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos. Essa solução também conta com o respaldo da doutrina, autor que mencionei antes, doutor João Francisco da Fonseca, sobre o sentido da expressão mandado de injunção e realização do comando constitucional. E no presente caso, entendo que há uma especificidade a indicar que a lacuna não decorre exclusivamente da falta de norma que tipifique o ato atentatório, mas também da própria ofensa à igualdade, uma vez que condutas igualmente reprováveis recebem tratamento jurídico distinto. Há nessa dimensão, em meu modo de ver, uma gritante ofensa a um sentido mínimo de justiça. A omissão legislativa estaria a indicar que o sofrimento e a violência dirigida a uma pessoa homossexual ou transgênera é tolerada, como se fosse uma pessoa não digna de viver em igualdade como as demais. Por preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, impedir ou obstar acesso a órgão da administração pública ou negar emprego em empresa privada, por exemplo,
Temos, de acordo com a Lei 7716, condutas típicas. Se essas mesmas condutas fossem praticadas em virtude de preconceito a homossexual ou transgênero, poderia, então, em tese, concluir-se que não haveria crime. Afirmar-se que uma república, como está na nossa Constituição, tem por objetivo promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, não convive com tolerar alguns atos atentatórios à dignidade da pessoa humana, ao mesmo tempo em que protegeria outros, o que é uma leitura incompatível com o texto constitucional. Nada na Constituição autoriza tolerar o sofrimento que a discriminação impõe. Toda pessoa tem o direito de viver em uma sociedade sem preconceitos. Toda pessoa deve ser protegida contra qualquer ato que atinja sua dignidade. A dignidade da pessoa humana não pode, por evidente, ser invocada de forma retórica, como se fosse, permite-me a expressão, como um grande guarda-chuva acolhedor de qualquer argumento, em razão da sua amplitude. É preciso ser exato. A dignidade da pessoa humana não é vagueza, abarcadora de argumentos e posições de todo lado. Ao contrário, por refutação a isso, é preciso dar sentido e concretude a esse princípio inerente aos sujeitos e fundante de nosso Estado democrático. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana é aqui conclamado porque, mais do que fonte e fundamento de outros direitos, como o direito à igualdade, tem seu conteúdo nitidamente violável e, portanto, torna-se passível de aplicação direta ao caso. Friso que a dignidade, tal como aqui apreendo, é elemento íncito constitutivo do sujeito. É o reconhecimento de seu valor moral, idêntico ao valor moral das demais pessoas. O princípio da dignidade humana busca, assim, proteger de forma integral o sujeito na qualidade de pessoa vivente em sua existência concreta. É uma imposição obrigatória no presente, um norte para o futuro e um vetor interpretativo. E sua aplicação não pode inibir ou ofuscar a aplicação direta de outros direitos fundamentais. São essas premissas que colho de uma obra seminal do então professor, hoje ministro e sempre professor Luiz Roberto Barroso, A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo, e compartilho também da profunda compreensão ali esquadrinhada e também explicitada por Daniel Sarmento sobre esse mesmo princípio em obra que aqui menciono. Nesse quadrante comum, compreendo e adoto como conteúdo do princípio da dignidade humana o valor intrínseco da pessoa, a pessoa como fim em si mesmo e nunca como instrumento ou objeto. A autonomia pública, que é coletiva, e a autonomia privada, que é individual dos sujeitos, integra a dignidade humana. O mínimo existencial para a garantia das condições materiais, a vida digna, integra a dignidade humana. E o reconhecimento individual e coletivo das pessoas nas instituições, nas práticas sociais e nas relações intersubjetivas, como escreveu o professor Daniel Sarmento. E, para termos dignidade com respeito à diferença, é preciso assentar, à luz do que está em nossa Constituição, que a sexualidade constitui dimensão inerente à dignidade da pessoa humana. Como já se registrou no que estou aqui a expor, quando do julgamento da ação direta em constitucionalidade de 4275, este tribunal reconheceu que o direito à igualdade sem discriminação abrange a identidade ou expressão de gênero, que é manifestação da própria personalidade humana, e assim cabe ao Estado
e também é o Estado juiz o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. E acrescento hoje, também a função de protegê-la. A proteção é indispensável porque ela se faz não apenas na ambiência privada, mas especialmente na ambiência pública. Esse respeito é o impulso que temos para o chamamento do outro. É a força que não nos deixa viver sós e nos complementa. Não se pode privar ninguém do convívio com a pluralidade. A discriminação, portanto, é nefasta, porque retira das pessoas a justa expectativa de que tenham igual valor moral, igual valor perante todos. E, por isso, o Estado deve assegurar que os indivíduos de todas as identidades e orientações possam viver com a mesma dignidade e fruir do mesmo respeito que têm todas as pessoas. A colmatação da omissão legislativa constitui, assim, exigência de coerência normativa. Cito obra doutrinária, que aqui menciono, de William Scridge Jr., no célebre artigo sobre inação legislativa, e alertava que a principal ameaça para a integridade do direito está na sua obsolescência e não na sua imprevisibilidade. Se é certo que cabe, como regra, e assim é, no Estado democrático de direito e na separação dos poderes, cabe ao legislativo a principal tarefa de zelar pela coerência na edição das normas, um tribunal de feitio constitucional, sempre que invocado a examinar a proteção do direito à igualdade, tem o dever de proteger a integridade do direito e a própria Constituição. Nada é mais atentatório à justiça do que tratar a dignidade das pessoas de forma diferente e a diferença que gera discriminação. Dessa forma, ainda envolvendo matéria penal, não nos parece possível alegar que a injunção deveria limitar-se ao mero reconhecimento da mora. No luminoso precedente julgado pelo plenário desta Corte, no habeas corpus 82.424, aqui já multicitado o caso Elvanger, este tribunal entendeu que não era possível afastar a imprescritibilidade do crime de racismo imputado ao paciente que teria distribuído obras de conteúdo antissemita, ao fundamento de que os judeus não seriam raça. Quando da sessão de julgamento, o eminente ministro Celso de Mello sublinhou, e nesse julgamento repisou, o que me permito, por ser uma afirmação a merecer muitas repetições, o eminente ministro Celso de Mello assentou sobre o alcance da igualdade que se deve ter. Disse Sua Excelência, em uma palavra, senhor presidente, nem gentios, nem judeus, nem patrícios, nem plebeus, sem qualquer hierarquia ou distinção de origem, de raça, de orientação confessional, de fortuna, somos todos pessoas, essencialmente dotadas de igual dignidade e impregnadas de razão e consciência, identificadas pelo vínculo comum que nos projeta em uma unidade solidária na dimensão inscindível do gênero humano. Noutras palavras, e colho a lição de Sua Excelência, a igualdade está a nos exigir, como intérpretes da Constituição, que se reconheça igual ofensividade de tratamento discriminatório, seja para afastar a alegação, naquele caso, de que judeus não seriam vítimas de racismo, seja para tolerar, como neste caso, a apologia ao ódio e à discriminação derivada da livre expressão da sexualidade. Portanto, senhor presidente, concluo, e o que eu estou a dizer em síntese neste voto, que aqui não há tipo penal novo,
nem atividade legislativa do Supremo Tribunal Federal. Estamos a cumprir o que está na Constituição. É uma norma mandamental esta do inciso 41º do artigo 5º. A lei punirá, disse o legislador constituinte originário, e emanou um comando sem espaço de conduta diversa ao legislador derivado e ao julgador constitucional em sede de mandado de injunção. Não é constitucionalmente possível não punir ou deixar de punir. Por isso, o tipo de crime omissivo previsto na Lei 7.716 satisfaz, ao ser aplicado, nesta hipótese, nos seus preceitos primários e secundários, satisfaz plenamente outra norma constitucional, também do inciso 5º, do artigo 5º, agora no inciso 39º. Também está na Constituição que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Por isso, assim se faz, aplicando-se a Lei 7.716, na qual, além dos tipos penais, portanto, os preceitos primários, há a respectiva sanção ou penalidade que advém desta lei, com a redação que lhe deu a Lei 9.459, de 3 de maio de 97. Portanto, para sumariar, senhor presidente, entendo que estão preenchidas duas condições para conhecimento e procedência, que reputo, neste caso, integral, de um mandado de injunção. Falta a norma e a inviabilidade do exercício de direitos pela falta de norma. Por isso, prevê a Constituição, no seu inciso 71º, que conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Neste caso, há falta de lei específica. A falta de lei específica até este momento inviabiliza o exercício de direitos, porque a própria Constituição prevê que a lei deve punir criminalmente a discriminação de gênero. Portanto, se nos perguntarmos se lei específica sobre a matéria deveria ter sido editada, a resposta é afirmativa, uma vez que o legislador constituinte originário, desde 1988, vinculou o legislador constituinte derivado. Trata-se de cumprir a Constituição e, portanto, a mora legislativa, neste caso, afronta a Constituição, afronta o inciso 41º do artigo 5º e é, por isso, inconstitucional. Isto, nem de longe, pode permitir que se diga haver crime sem lei anterior que o defina. Eis que também aí há uma garantia constitucional. E é certo também que a edição de lei específica é mesmo atribuição própria e exclusiva do Poder Legislativo. A pergunta que se tem é saber se há óbice a procedência desse mandado de injunção por aplicação analógica do parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição Federal, segundo o qual, declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias? Essa é a pergunta. Entendo que o parágrafo 2º do artigo 103, ao ser examinado, permite uma resposta negativa. É certo que não pode nem deve, em hipótese alguma, o Supremo Tribunal Federal substituir o legislador. Mas aqui há um comando constitucional para regulamentar situações concretas. E é certo que a criação de tipo de crime depende mesmo de lei genérica e abstrata, prévia, certa, estrita e editada pelo Parlamento. O que há no caso é um mandado constitucional de criminalização e a lei sobre discriminação. Portanto, ao aplicar
esta lei, a Lei 7.716, o Supremo Tribunal Federal não está fazendo analogia em malam parte e nem procede, diante da Constituição, dissociação entre texto e norma. Cabe também perguntar-se se pode o Supremo Tribunal Federal, prospectivamente, e até que o Congresso legisle, determinar a aplicação de lei existente sobre discriminação em sentido amplo, que compreende a discriminação racial, ao caso específico desse mandado de injunção, entendo que sim, pois a Constituição não exclui o mandado de injunção de qualquer seara específica de incidência. A Constituição contém expresso o comando de punição penal para a discriminação homofóbica e a extensão prospectiva para casos futuros, a contar desse julgamento, da Lei de Discriminação Racial até a edição específica de lei pelo Legislativo, não viola o princípio da anterioridade da lei penal. Concluo, assim, senhor presidente, à luz dessas premissas, dos pressupostos que adotei de doutrina precedentes, que há de ser julgado procedente, proponho o julgamento procedente do presente mandado de injunção para reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional e aplicar, até que o Congresso Nacional venha legislar a respeito, a Lei 7.716, a fim de estender prospectivamente a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. É o voto no mandado de injunção 4733, senhor presidente. E, acolhendo diretrizes de Vossa Excelência, já pronuncio o voto na ação direta e constitucionalidade por omissão número 26, relatada pelo eminente ministro Celso de Mello. Vou juntar o voto que trago nesse sentido, senhor presidente, e tenho a honra de acompanhar integralmente sua excelência para os efeitos que já mencionei no mandado de injunção 4733, que são congruentes com as conclusões que o eminente ministro decano aportou a esse colegiado. Portanto, juntarei declaração de voto na DO 26 e acompanho integralmente o eminente ministro relator. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. O ministro Marco Aurélio pede a palavra. Com a palavra a você. Presidente, sem qualquer demérito para com voto do colega ministro Luiz Edson Fachin, fundamentado o voto, sem dúvida alguma, proponho ao colegiado que enfrentemos inicialmente, tomando-se os votos dos vogais, a DO, para posteriormente, já que há uma questão, inclusive, de admissibilidade, posteriormente versarmos a problemática do mandado de injunção. É a proposta que faço. Para a votação ser separada entre a ADO e o mandado de injunção. Porque, tradicionalmente, nós temos dado preferência, né, ao processo objetivo, né? E o mandado de injunção é, de início, um processo subjetivo. Eu vou perguntar aos eminentes relatores o que entendem dessa proposição. Ministro Celso de Mello. Presidente, o meu voto é conjunto, devo consignar. Senhor presidente, a mim me parece que nada impede que o tribunal, que os ministros do tribunal apreciem, obviamente, em caráter preliminar, essa questão da cognoscibilidade ou da admissibilidade da ação demandada de injunção, mas logo em seguida pronunciando-se tal seja a sua posição quanto ao mérito, quanto ao fundo da própria controvérsia. Eu também quer dizer, vou votar conjuntamente, não é, com o eminente ministro Edson Fachin, na linha que Sua Excelência propôs, mas estaria em condições, estou em condições de enfrentar a questão preliminar e, em seguida, superando-a, avançar no exame do fundo da controvérsia.
Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, não tenho nenhuma objeção a que se faça como sugerido pelo eminente ministro Marco Aurélio. Da minha parte, não há objeção quanto a isso, que o colegiado entender melhor. Meu voto, por evidente, como se percebe, compreende a mesma matéria de fundo. Mas, como o colegiado entender mais adequado, eu, obviamente, acolherei a percepção, até porque já votei. Porque, de qualquer forma, presidente, acaba considerados os objetos e os votos proferidos havendo uma sobreposição, né? Mas... É que, de qualquer sorte, nos 2 votos proferidos até o momento, na ADO e no mandado de injunção, eles acabam se coincidindo. E nada impede que os colegas façam o destaque da preliminar. Exatamente. Como os feitos foram... pronto a votar em ambos os processos. Como os feitos foram apregoados em conjunto e as sustentações foram feitas também em conjunto, eu penso que para a ordem dos trabalhos seria mais adequado seguirmos com a votação, sem prejuízo de que os temas preliminares também serão enfrentados nos votos dos eminentes colegas. Mas agradeço sempre o posicionamento do ministro Marco Aurélio. Ministro Celso de Mello, como Vossa Excelência vota no mandado de injunção? Senhor presidente, o primoroso voto que acabamos de ouvir, proferido pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, denso em sua fundamentação e realmente brilhante em seu conteúdo, demonstra, a meu juízo, de modo irretorquível, não só a plena admissibilidade da presente ação de mandado de injunção, uma vez que se acha configurado na espécie o binômio direito subjetivo à legislação e o correlato dever estatal de legislar, mas também reconhece, com apoio em sólidas e consistentes razões, que a discriminação homotransfóbica, aspas, é incompatível com o Estado de Direito e reclama, por expressa incidência do artigo 5º, inciso 41 da Constituição da República Federativa do Brasil, punição da lei, fecha aspas, e, insista-se, observo eu, punição criminal, considerada a existência, no caso, de um claro mandado constitucional de incriminação. O eminente ministro Edson Fachin foi bastante claro ao destacar que não se cuida na espécie de construir jurisdicionalmente qualquer tipo penal. Não se trata também de fazer-se aplicação analógica em malam partem mediante a extensão de uma regra de tipificação com a qual a situação exposta na causa não guarda qualquer vínculo, mínimo que seja, de conexão. Ao contrário, invoca-se, na linha até mesmo de precedentes desta Corte, invoca-se uma legislação penal já existente, portanto, cuida-se da existência de provimento legislativo legitimamente evitado pelo Congresso Nacional, fazendo-se subsumir a conduta homotransfóbica à noção de raça e, portanto, conduzindo-se aí ao reconhecimento da ocorrência da prática de racismo nas manifestações de ódio que envolvam aversão a pessoas homofóbicas, a pessoas que têm orientação sexual ou identidade de gênero autopercebida e, portanto, venham a sofrer discriminação em função de tal orientação sexual ou em razão dessa identidade de gênero por elas autopercebida. O eminente ministro Fachin deixa claro que o tipo penal é evidente e ninguém desconhece isto, exerce em nosso sistema jurídico uma função constitucional de garantia.
essa é uma conquista que vem do final do século XVIII, produto, expressão do próprio iluminismo, no sentido de que não há crime nem pena sem lei anterior que os preveja. A exigência de tipo penal, sabemos, traduz uma clara garantia constitucional de liberdade, uma clara garantia constitucional de liberdade estabelecida em favor das pessoas. No entanto, neste caso, não se está, insisto, não é, como observou bem o eminente ministro Luiz Edson Fachin, não se está instituindo um tipo penal novo, não se está construindo um novo preceito primário de incriminação, não se está estendendo de modo gravoso, in malam partem, uma descrição típica que não guarda qualquer conexão com a situação de transfobia ou de homofobia. Muito ao contrário, está-se a invocar legislação penal já existente, está-se a invocar legislação penal editada pelo Congresso Nacional, está-se a proceder-se a uma adequação, a uma subsunção de condutas homotransfóbicas à própria noção de racismo, de prática racista, não é vista essa noção em sua acepção dada no caso Ellwanger, que mostrou que o conceito não se restringe de modo estrito a aspectos fenotípicos, mas ao contrário, é um conceito ontológico, é um conceito constitucional, é um conceito amplo que envolve claramente uma relação de poder, atuando a noção de raça como um construto social, objetivando desigualar as pessoas. Daí as premissas em que se apoiou esse voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin, na linha precisamente do julgado que essa corte proferiu no caso Ellwanger. Por isso, senhor presidente, eu acompanho integralmente, seja no que se refere ao conhecimento, seja no que concerne ao mérito da causa injuncional, o brilhante voto, substancioso voto proferido pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin. O eminente ministro Celso de Mello acompanha o ministro relator no mandado de injunção, Luiz Edson Fachin. Como voto, o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, boa tarde, presidente, ministra Carmen, ministra Rosa, ministros, doutor Raquel. Presidente, eu quero iniciar parabenizando o substancioso, erudito, completo voto do ministro Celso de Mello. Eu lembrava ontem, enquanto ouvia o voto de Sua Excelência, que quando o ministro Celso de Mello completou 20 anos de judicatura aqui nesse Supremo Tribunal Federal, eu fui honrado pelo convite da Corte para escrever um artigo no site do Supremo Tribunal Federal em homenagem a Sua Excelência. E já há 10 anos atrás, de inúmeras qualidades de Sua Excelência, quando havia completado 20 anos de judicatura, destaquei nesse artigo de homenagem aqui no Supremo Tribunal Federal o verdadeiro legado que já há 10 anos Sua Excelência vinha construindo na defesa principalmente dos direitos fundamentais no Brasil. Esse voto, essa construção, essa fundamentação que fez Sua Excelência semana passada e essa semana comprovam que
mais 10 anos se passaram daquela data e o ministro Celso de Mello continua como um dos pilares da defesa dos direitos humanos no Brasil. Aqui fica também a minha homenagem pessoal, sempre tive imensa honra de ter sido da mesma instituição do ministro Celso de Mello, Ministério Público do Estado de São Paulo, e de ter aprendido o direito constitucional na obra de Sua Excelência, a Constituição anotada. E o destino acabou permitindo que eu pudesse fazer parte da mesma bancada de Sua Excelência e aprender com seu bom senso, competência e senso de justiça. Então, parabéns, ministro Celso de Mello, foi uma grande aula para todos. Também elogiando aqui o voto do ministro Edson Fachin, que ressaltou, já havia sido colocado e trato também no meu voto, a questão do direito penal, a questão da reserva legal, da anterioridade, que é uma dentre os vários pontos tratados nessas complexas ações, tanto a DO quanto o mandado de injunção, um dos pontos principais a serem analisados. Presidente, eu vou tentar, na medida do possível, resumir aqui as minhas considerações. Inicio, já que o voto é conjunto, em relação ao cabimento. Na questão do mandado de injunção, no cabimento, eu acompanho Sua Excelência, o ministro relator, porque me parece que, na verdade, se confunde aqui as alegações quanto ao cabimento ou não com o próprio mérito. A alegação do autor de que a ausência de uma norma estaria a inviabilizar o exercício de direitos e liberdades constitucionais, prerrogativas, principalmente ligadas à cidadania. Na verdade, isso é o próprio mérito do mandado de injunção, se entendermos que há ou não ausência, se há omissão e como seria a colmatação dessa lacuna. Então, acompanho no cabimento o ministro Edson Fachin. Da mesma forma, em relação ao cabimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, acompanho o ministro Celso de Mello, o ministro relator, somente não conhecendo do pedido em relação à responsabilização civil do Estado, pois, como já salientado por Sua Excelência, o processo objetivo dentro da jurisdição constitucional não permite a identificação e a concretude aqui de uma sanção. Atos concretos não podem ser discutidos na tutela objetiva da ordem constitucional. Então, também nesse sentido acompanho Sua Excelência. Em relação à questão, presidente, ministras, ministros, apesar de já ter 30 anos a nossa Constituição, obviamente que o parágrafo 2º do artigo 103 do texto constitucional, em termos de direito, é uma novidade ainda. É uma novidade, isso foi detalhadamente analisado pelo eminente ministro Celso de Mello, é uma novidade que o Supremo Tribunal Federal vem interpretando, vem evoluindo na interpretação, vem utilizando de maneira construtiva e, obviamente, hoje, independentemente desta ação, do resultado desta ação, hoje o entendimento do Supremo não é o mesmo das primeiras ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, assim como também não é em relação ao mandado de injunção. Houve aqui uma evolução importante em relação ao combate da inconstitucionalidade por omissão, porque o cabimento e o próprio mérito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tanto o cabimento quanto o mérito estão diretamente ligados a uma omissão do poder público. Aqui é o que a doutrina portuguesa, principalmente o professor Canottieri, o professor Vital Moreira, o professor Jorge Miranda, chamam, em relação a Portugal, da síndrome de inefetividade das normas constitucionais. A ideia de que o poder público, ele não fere, não desrespeita a Constituição somente com ações, com atos comissivos. Também há o ferimento constitucional por uma omissão do poder público.
E, a partir disso, a Constituição Portuguesa de 1976, e depois a nossa Constituição em 1988, a partir disso se previu um mecanismo de jurisdição constitucional exatamente para que se combatesse essa conduta omissiva do poder público, que às vezes desrespeita mais a Constituição ou se respeita de uma maneira mais forte do ponto de vista de reflexos práticos que uma própria conduta comissiva. A ideia é que a supremacia das normas constitucionais, ela se impõe a condutas comissivas e a condutas omissivas. Exatamente aí está a inconstitucionalidade por omissão. A Constituição exige, aqui ela não indica, senão não teria força normativa. A Constituição, ela, em determinados pontos, ela exige do poder público uma atividade positiva, uma conduta positiva, o mais, e o poder público permanece inerte, omisso, o menos. Nesse mais contra o menos é que se encontra exatamente a inconstitucionalidade por omissão. Olha, não foi um poder constituído, não foi o judiciário, não foi uma legislação que determinou, vem a determinar que outro órgão estatal haja de forma positiva, haja concretamente. Quem assim determinou foi o poder constituinte originário, que estabeleceu obrigações, competências e obrigações e responsabilidades a todos os órgãos estatais. Então, aqui se coloca exatamente a grande, ao meu ver, importância da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para que nós, aqui no Supremo Tribunal Federal, não transformemos ou não acabemos por ampliar a denominada síndrome de inefetividade de uma norma constitucional em relação, ampliemos para que se torne não só a inefetividade da norma constitucional, mas também de uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal. O texto seco do parágrafo 2º do artigo 103 coloca exatamente que no caso da omissão constitucional ser do poder legislativo, deve ser cientificado. E como tornar realmente esse instrumento efetivo, que é outro, parece, dos pontos principais dessa ação. Se há o Estado de mora constitucional, se o Supremo Tribunal Federal reconhece o Estado de mora constitucional, se o Supremo Tribunal Federal reconhece que o Poder Legislativo não observou um comando do Poder Constituinte originário e assim o declara, o que fazer para que não permaneça a mora constitucional? E mais importante aqui nesse caso específico, que ao meu ver, apesar da importância dos julgados citados, mandado de injunção, a questão de greve, nesse caso se trata de um direito fundamental relacionado à própria dignidade da pessoa humana. O que fazer? O Supremo Tribunal Federal reconhecendo, se reconhecer a omissão, reconhece o Estado de mora constitucional, cientifica o Congresso Nacional e vai pactuar com a continuidade do Estado de mora inconstitucional. Vai pactuar com a continuidade do desrespeito, se assim o reconhecer, do desrespeito a um direito fundamental. Então, essa questão, me parece que vem evoluindo na Corte e é exatamente um momento importantíssimo para que possamos analisá-la. E a questão, no caso concreto, se é que se pode chamar assim, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou na hipótese em concreto, a constatação da existência ou não de uma efetiva omissão constitucional, nessa hipótese do Poder Legislativo, ao meu ver,
depende de uma análise que foi feita já pelos votos que me antecederam, mas aqui faço sob uma outra ótica para efeito de colaboração, análise de duas questões sucessivas. A primeira, se o inciso 41 do artigo 5º, se há ou não a incidência do inciso 41 do artigo 5º nas condutas discriminatórias praticadas em razão de orientação sexual ou identidade de gênero. Ou seja, obviamente aqui a resposta, ao meu ver, é clara, há essa incidência, se as condutas homofóbicas e transfóbicas estariam previstas no inciso 41, artigo 5º, que prevê a punição dessas condutas. E aí, estando previstas, e entendo que sim, a segunda questão que me parece mais complexa. Se a previsão do artigo 5º, inciso 41, de punição, quando se refere especificamente à punição, se aqui há a obrigatoriedade do legislador em editar normas de caráter penal. E sobre esse tema, nós vamos verificar as diversas manifestações. De um lado, o autor, diversos amici curiae, do outro lado, o Senado Federal, a AGU, outros diversos amici curiae, de que, em se reconhecendo a existência do estado de mora inconstitucional, há necessidade da análise desse segundo ponto. O Congresso Nacional estaria obrigado a legislar penalmente a exigência do inciso 41 do artigo 5º, ao falar punirá, ela exige a legislação penal ou ela permite uma legislação penal, uma legislação civil, uma legislação administrativa? Ou seja, ela deixa a opção, a discricionariedade ao legislador. Não teria o legislador a opção, a discricionariedade em editar ou não, mas, segundo alega o Senado Federal, a AGU e alguns amici curiae, teria a discricionariedade em optar por qual punição, qual forma de punição, administrativa, civil, penal. E aqui aqueles que participaram, entendendo que não há omissão, colocam a existência de inúmeras políticas, eu não diria inúmeras, como alguns disseram, pouquíssimas políticas públicas de combate à homofobia e transfobia, e algumas esparsas legislações estaduais. Eu tive a oportunidade, em 2002, de assinar, na verdade, de redigir para o governador do estado, à época como secretário de Justiça, redigiu o decreto que regulamentou a lei estadual de 2001, uma lei que é citada nos autos por vários amici curiae, a lei que estabelecia punições, só que aí punições administrativas, a estabelecimentos comerciais de acesso público que acabassem praticando condutas homofóbicas, que acabassem praticando condutas em virtude da orientação sexual ou, aqui, a identidade de gênero. A lei foi meados de 2001, assim que eu assumi em 2002, não só nós regulamentamos, como montamos a comissão, que até hoje existe, e foi dada a primeira sanção no Brasil a um estabelecimento comercial, logo em 2002, a interdição de um bar em Campinas, que expulsou do seu estabelecimento um casal homossexual. E a partir dali, vários estabelecimentos, hotéis, restaurantes, cinema, ou eram multados, ou a sanção mais grave, dependendo da conduta, era a interdição.
uma legislação administrativa, de sanções administrativas, não sanções penais. Então, essa segunda questão me parece muito importante. Se há a omissão, e se a omissão, a partir da interpretação do inciso 41 do artigo 5º, se essa omissão só seria sanável obrigatoriamente por edição de uma lei penal incriminadora, com tipos penais que pudessem estabelecer aqui a sanção de pena privativa de liberdade àquelas condutas discriminatórias, atentatórias aos direitos e liberdades fundamentais em virtude da orientação sexual ou identidade de gênero. E aqui, senhor presidente, não há dúvida, num primeiro momento, que seria até desnecessário eu repetir, por isso, apesar de escrito aqui, vou ser extremamente sintético, que há uma tradicional, constante e reiterada discriminação homofóbica e transfóbica, ainda, lamentavelmente, arraigada em muitas pessoas que compõem a nossa população. O ministro Celso de Mello fez um belíssimo histórico da questão dessa discriminação direcionada diretamente às pessoas em virtude da orientação sexual e identidade de gênero, mas é importante ressaltar novamente que o combate a essa discriminação é o último dos combates que vem sendo feito, inclusive do ponto de vista internacional. É importante lembrar que até a década de 40, países ditos de primeiro mundo, civilizados, Estados Unidos, vários estados dos Estados Unidos, Inglaterra, criminalizavam pessoas que mantinham relações homossexuais. Nós estamos falando de 70 e poucos anos atrás. E isso, essa discriminação é atentatória e continua existindo. Então, não há nenhuma dúvida da necessidade, a meu ver, e com isso, aquela primeira questão que levantei, da necessidade de comatar essa lacuna constitucional, esse estado de mora, que exige há 30 anos, uma edição de lei por parte do Congresso Nacional. Agora, qual tipo de lei? E aqui, senhor presidente, me parece que não é nem o próprio Supremo Tribunal Federal, obviamente será o Supremo Tribunal Federal que vai estabelecer, mas não é muito difícil, com absoluto respeito a posições em contrário, mas não é muito difícil estabelecer o padrão que foi adotado pelo Congresso Nacional. Basta, na verdade, que nós adotemos o padrão que o Congresso Nacional adotou em relação a todas as determinações constitucionais expressas em seu texto para a proteção de outros grupos vulneráveis. Se é verdade, e há algumas manifestações nesse sentido, se é verdade que a Constituição não se referiu expressamente à questão da discriminação homofóbica, transfóbica, também é verdade que em 1987, 88, no momento da Constituinte, o preconceito em relação a isso era muito maior. Obviamente, não se avançou nessa discussão, mas nós podemos pegar, meu ver, um padrão. Naquele momento, 5 de outubro de 88, e nas discussões que precederam
a própria elaboração da Constituição, nas discussões constituintes. Em relação aos grupos vulneráveis, que à época o legislador constituinte quis expressamente proteger, deixou uma cláusula aberta no inciso 41 do artigo 5º, mas em relação àqueles grupos vulneráveis que o legislador expressamente, o legislador constituinte expressamente quis proteger, como foram as disposições, os dispositivos legais ou constitucionais e como o Congresso Nacional, ele mesmo, interpretou em relação a isso. E eu ousaria aqui afirmar que essa análise, esse critério de um verdadeiro padrão estabelecido constitucionalmente pelo próprio Congresso Nacional é mais importante ainda, não que o outro não seja, mas me parece ser mais importante porque leva em consideração o que o próprio Congresso Nacional, nesses 30 anos, optou, mais importante do que a própria localização tópica do inciso 41, que foi bem salientada na petição inicial, quando diz que punirá, mas o inciso 41 faz parte daquilo que nós podemos chamar do núcleo penal e processual penal de garantias do artigo 5º. Se nós formos inciso por inciso, do inciso 37, que veda os tribunais de exceção, até o inciso 68, com a consagração do habeas corpus, esses incisos, alguns não necessariamente só penais e processuais penais, mas esses incisos, eles configuram um núcleo penal e processual penal de proteção aos direitos e garantias fundamentais. E nesse núcleo está o inciso 41, que não se refere expressamente a crime, a questão penal, como 42, mas está nesse núcleo. Mas volto aqui ao raciocínio de que mais importante, a meu ver, do que propriamente essa localização tópica, estaria uma interpretação lógica dos diversos dispositivos constitucionais previstos pelo legislador constituinte originário, protetivos também de direitos e liberdades fundamentais de outros importantes grupos historicamente vulneráveis, historicamente discriminados, e analisar como foi a atuação do Congresso Nacional. E eu posso afirmar que o próprio Congresso Nacional estabeleceu um verdadeiro padrão protetivo de implementação legislativa para a comatação de todos, absolutamente todos, nenhuma exceção nesses 30 anos. É um padrão protetivo de implementação legislativa idêntica para a comatação de todos os comandos constitucionais protetivos de direitos e liberdades fundamentais desses diversos grupos tradicionalmente vulneráveis. Se iniciou, como já citado aqui várias vezes, pela Lei 7716, logo em 89, que estabeleceu, em observância ao inciso 42, os tipos referentes à discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, campo penal. Independentemente de outras normas, mas a punição é penal. Mas assim também, ministro Celso, assim também o legislador procedeu em relação a crianças e adolescentes, a idosos, pessoas com deficiência e até, que à época foi considerado um grupo vulnerável, consumidores. E mesmo sem uma referência expressa, a mulheres. Ou seja, não houve, por parte do Congresso, em momento algum, nenhuma dúvida que a ampla proteção a esses grupos vulneráveis dependia também de lei penal. O único grupo que nesses 30 anos ficou excluído foi o grupo relacionado à orientação sexual e identidade de gênero.
Quando o Congresso disciplinou o mandamento constitucional do artigo 227, caput, proteção integral à criança e ao adolescente, e editou o Estatuto da Criança e do Adolescente, além da proteção civil, além da proteção administrativa, criou 17 tipos penais. 17 tipos penais diretamente relacionados à proteção da criança e do adolescente. Depois, uma lei de 2000 incluiu mais um. Outros 5 tipos penais vieram pela Lei 11.829, de 2008. E, em 2009, a Lei 12.015 acrescentou mais um no rol de infrações penais destinadas àqueles que discriminam, desrespeitam os direitos e liberdades das crianças e adolescentes. Um padrão. Então, começou em 89 com a questão de discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Em 90, o Estatuto da Criança e Adolescente em relação a infrações penais relacionadas à discriminação, desrespeito aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, sem que o artigo 227, em momento algum, fale em tipo penal, em lei penal. Em relação às crianças, continuou e continua até hoje, a última lei em 2009. Da mesma maneira, ao regulamentar o parágrafo 4º do artigo 227, e veja, senhor presidente, aqui usa exatamente o mesmo termo, o parágrafo 4º do artigo 227 utiliza o mesmo termo do inciso 41 do artigo 5º. A lei punirá. Não fala se é lei penal, se é lei civil. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. O Congresso não teve nenhuma dúvida de que, para colmatar essa norma constitucional, precisaria editar uma lei penal, uma lei com normas penais, com tipos penais, e assim o fez na Lei 11.826 em 2008. Da mesma forma, o tratamento em relação à punição de discriminação de pessoas com deficiência. A mesma. E isso ainda com base no artigo 227, parágrafo 2º da Constituição, que diz: a lei disporá, nem aqui punirá, disporá. E a lei 7.853 de 89 também estabeleceu crime punível de 2 a 5 anos de reclusão para condutas atentatórias aos direitos fundamentais das pessoas com deficiência. O mesmo, exatamente o mesmo padrão. Artigo 226, parágrafo 8º, o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. O Congresso Nacional não teve a mínima dúvida que, para colmatar e dar plena efetividade a essa norma constitucional, precisaria editar norma com caráter penal, a Lei 11.340 de 2006, que criou exatamente, entre outros mecanismos, os tipos penais para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. O mesmo padrão que foi seguido até para a questão de consumidores. O inciso 32 do artigo 5º estabelece: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. O que entendeu o Congresso Nacional também, logo em 1990? Promover a efetiva, a concreta defesa do consumidor, não bastam normas administrativas e civis, a necessidade de normas penais. O Código de Defesa do Consumidor estabelece 13 tipos penais específicos em relação ao descumprimento de direitos dos consumidores. Ora, 30 anos, passados 30 anos da Constituição Federal, todas as determinações constitucionais específicas para proteção
de grupos vulneráveis, considerados vulneráveis pela própria Constituição, todas elas foram regulamentadas com a criação de tipos penais específicos. Só, apesar de dezenas de projetos de lei, só a discriminação homofóbica e transfóbica permanece sem nenhum tipo de aprovação. Volto a insistir aqui. O único caso onde o próprio Congresso não seguiu o seu padrão, um padrão estabelecido pelo próprio Poder Legislativo nesses 30 anos, em relação à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Então, não tenho aqui, senhor presidente, nenhuma dúvida de declarar, nos termos do parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição Federal, a inconstitucionalidade por omissão do Congresso Nacional. Verdade, diga-se por justiça, que uma das casas congressuais, a Câmara dos Deputados, tecnicamente não poderia ser denominada como imóra porque aprovou o projeto. Mas sabemos que no processo legislativo, eventuais alterações, se esse projeto for aprovado no Senado Federal, essas alterações retornarão à Câmara. Então, a mora acaba sendo do conjunto bicameral do nosso Poder Legislativo. Por isso, nos termos do parágrafo 2º do artigo 103, declara a inconstitucionalidade por omissão do Congresso Nacional, por ausência de lei penal incriminadora que torne efetiva a previsão constitucional do inciso 41 do artigo 5º. Ou seja, o Congresso Nacional, a meu ver, configura no Congresso Nacional estado de mora constitucional pela não tipificação penal de condutas criminais, penadas criminalmente, condutas homofóbicas e transfóbicas. E faço aqui uma observação, e agora, sem aqui a papeleta, não vou me recordar o nome de quem fez a sustentação oral nesse aspecto, mas, e aproveito para parabenizar todas as sustentações orais, faço uma observação para afastar a alegação de que o fato de um homicídio praticado contra um transexual vem sendo considerado como homicídio qualificado por motivo torpe. É verdade. A verdade, trouxe aqui, junto no voto, trouxe vários casos, fiz questão de fazer uma pesquisa dos casos concretos, não só para demonstrar a crueldade e a discriminação que ocorre, mas para mostrar a tipificação que vem sendo dada. Casos aqui em que os agressores, num dos casos, em Alagoas, o agressor decepou o pênis da vítima transexual, ou seja, claramente a motivação homofóbica. Um outro caso, aqui no estado da Bahia, que irmãos gêmeos foram confundidos com um casal homossexual, foram agredidos e um deles faleceu. Claramente, motivação homofóbica. Por favor. Mas, nesses casos, tem-se a incidência do direito penal. Então, exatamente essa é a minha consideração de que, e lembrando a sustentação feita à tribuna, há a incidência do direito penal somente para os casos limites. Só que os casos vêm chegando a esse limite porque não há, e aí a grande lacuna, a grande omissão, não há uma legislação penal a ser aplicada para evitar que aquela pessoa que é homofóbica, transfóbica, que
pratica agressões verbais e físicas, que tem um limite penal essa pessoa para não chegar ao teto que é praticar homicídio. Foi o que foi dito aqui na tribuna. Garotas e garotos homossexuais, transexuais, que sofrem discriminação na escola, sofrem discriminação em clubes, sofrem discriminação no dia a dia e acabam tendo que se isolar, sair das suas casas, sair da escola, fugir, procurar prostituição, como foi dito aqui da tribuna, porque as condutas vão se acumulando. E nós sabemos, nada insufla mais o criminoso do que a impunidade. A impunidade daquele que sempre praticou condutas homofóbicas, transfóbicas e nunca sofreu nenhuma sanção penal, se sente tão à vontade que pode chegar ao limite. Ou seja, por isso que não entendo que o fato da jurisprudência corretamente tipificar homicídios com motivação homofóbica, transfóbica, como homicídio por motivo torpe, que isso soluciona a questão. O único crime praticado por orientação sexual, por identidade de gênero, não é o homicídio. Há necessidade de crimes específicos. Até porque há pessoas que matam também pessoas com deficiência. Não há um tipo específico de homicídio aqui, mas há para tentar se evitar isso. Há para tentar se evitar que a sociedade, ou parcela da sociedade, permaneça se sentindo impune com condutas menos graves do que o homicídio, mas gravíssimas do ponto de vista da discriminação. Exatamente por isso entendo que a inconstitucionalidade é por omissão. Agora, o último dos problemas trazidos, há essa inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal declara, nos termos do parágrafo 2º do artigo 103, e cientifica o Congresso Nacional do seu estado de mora constitucional. Como comatar essa lacuna? E aqui, também, senhor presidente, eu, pela ordem até dos pedidos, analiso as três questões. E também, de maneira sucinta, até porque... Ministro Alexandre, desculpe interrompê-lo, por favor, mas diante do horário, Vossa Excelência se importaria de darmos continuidade nesta parte do seu voto? Não, após... assim eu não preciso ser tão sucinto. Eu vou... Agradeço, presidente. Exatamente, eu estou percebendo que Vossa Excelência está ansioso por conta do horário também, e há colegas com audiências para receber. Eu vou, então, suspender, como está mais ou menos num capítulo distinto, aos efeitos... Exatamente, agora é a solução da mora, ao meu ver. Exatamente. Tá bem, então eu vou suspender a sessão pelo prazo regimental.